24, já tem algumas semanas que essa palavra tem queimado ao meu coração. E eu estava até conversando com a minha mãe, e ela falou assim: filha, primeiro a palavra veio, nos confronta, Deus fala conosco, e depois, vai para a igreja. E eu confesso aos irmãos que já tem algumas semanas que essa palavra tem queimado ardentemente no meu coração. Lucas 24, é um pouquinho longo, mas nós vamos ler. Lucas 24, a partir do versículo 13, amém? Eu vou ler porque as horas não me esperam. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E o que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nerços e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, escudriñando-lhes o que seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Pode se aceitar em nome de Jesus. Bom, nós estamos finalizando o mês de abril e nós começamos, em abril falando sobre Paixão de Cristo, Páscoa, celebramos a ceia do Senhor, e eu quero finalizar praticamente final do mês falando também sobre isso. Porque no caminho de Emaús, depois que Jesus ele havia sido crucificado, 2 pessoas saíram de Jerusalém, eles estavam caminhando pelo caminho, como nós acabamos de ler, e eles estavam muito tristes caminhando pelo caminho.
Porque, como nós lemos aqui no texto, o corpo de Jesus já não estava lá. As mulheres já tinham ido lá pela madrugada, não encontraram o corpo de Jesus. E eles estavam achando que tinha acabado, que estava tudo terminado. Porque já fazia 3 dias. E o que ia acontecer agora com eles? E eles estavam caminhando e eles estavam conversando tristes. Aqui a palavra de Deus diz que eles estavam entristecidos no capítulo 17. Quando eles estavam caminhando tristes, porque eles achavam assim, nossa, agora acabou tudo. Ele falou que ele ia ressuscitar, mas o corpo sumiu. E agora o que vai ser da gente? E eu pergunto para mim e para você, na sua caminhada, como que você tem observado Jesus? Será que nós estamos como essas 2 pessoas, caminhando entristecido, achando que Jesus não vai fazer mais nada, que nada vai acontecer? Porque aquelas pessoas, elas achavam que o quê? Já passou 3 dias e agora, né? Mas, o que eu quero dizer para nós? Aquelas pessoas, Jesus apareceu para eles no meio do caminho. Amém. O próprio Cristo, vocês têm noção disso? O próprio Jesus, que tinha acabado de ressuscitar, chega para eles que estão entristecidos. Só que eles estavam tão tristes, tão amargurados, vamos dizer assim, que eles não reconheceram que era o Senhor. Que o Senhor estava ali, na beira do caminho, andando com eles. E aí Jesus começa a conversar e eles ainda questionam a Deus. Você não está sabendo o que está acontecendo? Eu não acredito. Está um bochecho aí do que aconteceu. E aí o que acontece? Eles começam, no texto que a gente leu em casa, depois você pode degustar mais essa palavra, que é rapidamente aqui, as horas passam rápido. Mas aí a gente vê que o quê? A tristeza deles era tão grande que eles não conseguiram enxergar que Jesus estava ali. E eu quero dizer para você, quantas vezes nossos problemas, as situações que passamos, nos impede de enxergar que Jesus está ao nosso lado. Irmão, você tem noção disso? Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão e nós recebemos Jesus, nós não andamos mais sozinhos. Nós temos o Espírito Santo ainda para nos ajudar, que intercede por nós, que está dentro de nós vivo. Mas, queridos, a tristeza muitas vezes nos impede de reconhecer que Jesus está ao nosso lado. E como que acontece isso? Muitas vezes, queridos, eu quero perguntar para você nessa noite, para mim também, que eu fiz essa pergunta para mim. Como que tem estado nossos olhos espirituais? Porque para enxergar, nós precisamos estar enxergando bem, né? Porque quando a gente começa, igual esses dias a pastora foi fazer um exame, por quê? Porque começou bem embaçado, começou, ver algumas coisas, começou a enxergar nitidamente. E ela, opa, preciso ver como que tá. E eu estou dizendo assim como espiritual, irmãos. Como que nós temos, como estão os nossos olhos espirituais? Como nós estamos enxergando? Não quero falar carnalmente, estou falando espiritual. Espiritual. Como que nós temos enxergado? Por quê? Eu pergunto para nós, nosso coração tem ardido pela palavra de Deus? A palavra do Senhor diz que aquele que ama o Senhor, ele guarda os seus mandamentos. Então, quer dizer assim, se o meu coração, ele não tem queimado, não tem ardido pela palavra, opa, aí está um sinalzinho de alerta. Né? Porque a palavra do Senhor diz que não tem como a gente amar o Senhor e não amar a sua palavra. O Senhor é o próprio verbo. O Tiago adora essa palavra. Ele sempre vem aqui, ele nos lembra disso, que o Senhor, ele é a própria palavra. Se eu não amo a palavra, como eu amo a Deus, que eu não vejo? Então é um sinal de alerta. Aí eu pergunto para nós também, você tem percebido Jesus perto de você? Glória a Deus. Você tem obedecido o Pai com o que Ele tem te pedido?
E eu ainda faço mais uma pergunta para nós. Nós temos renunciado para entregar a verdadeira adoração ao Senhor? Fica um ponto de interrogação para nós nessa noite. Porque, irmãos, esses são princípios básicos que para nós enxergarmos Jesus perto de nós. Porque a palavra do Senhor ela é um espelho. Se Jesus eu falando para as crianças, eu falei assim, você sai de casa sem olhar no espelho? É raro, só quando você está com pressa. Mas todo mundo dá uma olhadinha lá no espelho, para ver se está tudo bem. E quando a gente sai com pressa, não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente às vezes sai com a roupa dos avessos. Aí a pessoa vira e fala assim, poxa vida, tá... olha essa camiseta aí, você fica até sem graça, né? Então, por que acontece isso? Porque a gente não teve tempo de olhar, né? E o que acontece? A palavra de Deus é isso, queridos, para nós. Quando nós recebemos o devocional, que nós somos alimentados, aquela palavra queima o dia inteiro no nosso coração. Aí a gente fica lá nos olhando no espelho. Nossa, Senhor, é verdade. Nossa, isso daqui eu estou precisando melhorar. Não, isso daqui, Senhor, glória a Deus. Eu estou, tá bem. Ah, Senhor, mas essa parte aqui ainda não. Mas me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. E hoje o Senhor ele pergunta isso para nós, são coisas básicas, queridos, para a gente saber se os nossos olhos espirituais estão abertos. Não tem como eu e você saber que Jesus está ao nosso lado e não nos render. Não tem, irmãos. Você saber que Jesus está do seu lado e você não fazer nada. Só não faz quando não reconhecemos. Aquelas duas pessoas, eles não perceberam que era Jesus. Então, eles não reagiram, eles não fizeram nada. Mas, nós lemos no texto que quando eles percebem que os olhos deles são abertos, eles, opa, eu senti um negocinho aqui queimando pelo meu coração. Eles falavam, nossa, eu senti que era diferente quando ele falava um negocinho aqui, acendeu dentro dos nossos corações. Quando estamos com os olhos fechados, queridos, não reconhecemos a majestade do Senhor. E aí, o que acontece? Não nos rendemos. Mas você pode falar assim, mas irmão, isso acontece de os cegos espirituais? Eu quero dizer rapidamente algumas coisas. A cegueira espiritual, ela causa um imenso mal ao homem e o impede de ter acesso ao Todo-Poderoso. Forte, né? A cegueira espiritual, ela me impede e te impede da gente ter acesso ao Todo-Poderoso. Então, quer dizer assim, tudo que Jesus conquistou, o véu rasgou, quebrou, a cegueira espiritual, o que ela faz? Que por água abaixo tudo isso. Todo esse sacrifício. Porque aí o que acontece? Não nos rendemos. Nós não vemos que o Senhor está. Rapidamente, abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis 6,17. Conta uma história que depois eu vou aqui resumir por causa das horas. Mas no 6,17 conta aqui o quê? Que ele teve que orar para que abrisse os olhos daquele moço. Por quê? Ele estava numa situação e ele não enxergava. Que ele não estava sozinho. Que eles não estavam sozinhos. E aqui no 17 diz assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas até então ele achava assim, nossa, eu vou morrer. Tá um monte de gente, tá um monte de soldados, cavalos, mas só tá nós aqui, não vai morrer. E quantas vezes, irmãos, nós estamos como esse moço, achando que nós vamos afogar, que nós não vamos conseguir avançar, nós vamos morrer. Mas se nós estivermos com os nossos olhos abertos, nós vamos enxergar que ao nosso corredor está cavalos e carruagens de fogo para nos proteger e para pelejar por mim e por você. Aleluia! Porque os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. É o que a palavra do Senhor nos garante. E a palavra do Senhor também nos diz, querido, olha que interessante, João 12,
grandioso. A partir do versículo 31, aleluia. Glória a Deus. Vemos que Jesus, eles discursavam em Jerusalém e a multidão estava com os olhos cegos e com dureza de coração. A partir do versículo 37, que eu vou ler, diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, às vezes, as situações, as coisas, ela vem para nos cegar, para fechar os nossos olhos, para que a gente não possa usufruir daquilo, das promessas que o Senhor tem para nós vivermos as promessas do Senhor. O ser espiritualmente não é capaz de reconhecer o seu estado triste e lastimável diante do Senhor. Pela cegueira espiritual, o homem não consegue enxergar a luz do Evangelho. E isso também está escrito, abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, o Deus desse século, ele cega. Sabe? Cega. E a gente tem visto que há um tempo que quantas pessoas têm vivido uma cegueira espiritual. Nós podemos ver, acabamos de ver o quê? Os cantores começaram bem e daqui a pouco não vou mais no gospel. Eu sou do gospel. Irmãos, cegueira espiritual. Começa a não enxergar o Rei da Glória. E se a gente for analisar, irmãos, sem palavra de Deus. Sem palavra de Deus. Porque, pode prestar atenção, todos os cantores que saíram do gospel, eles não cantavam a palavra de Deus. Bíblia. Estou dizendo assim, Bíblia, irmãos. Pegar a Bíblia e ler Bíblia. Pegar aqui o texto, igual antigamente Davi fazia, e ele entoava canções. Grande é o Senhor, que é o quê? Um salmo, que é um provérbios. Pode ver, os cantores, até mais de Campos está, passou gerações. Por quê? Palavra de Deus. Pode ir lá nas canções que ele canta, que é algum versículo da palavra. Alguma coisa. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? O inimigo começa a cegar. A fama começa a cegar. Quando o marido da Sasha lá, ele começou a mostrar que aceitou Jesus, eu falei, oh glória, até que eu fico meu olha como é que pensam. Então lá no ar da Xuxa, vai levar o amor de Deus. Passou alguns meses, irmãos, não canto mais para Deus. Não adoro mais ao Senhor. Agora eu faço parte do secular. Sabe o que é isso, irmão? Cegueira espiritual tira a majestade do Senhor. Não reconhece quem está do lado. Porque aqueles que se conhecem quem está, Cristo está do lado, irmãos, permanece firme até o fim. E aí fica uma pergunta para nós nessa noite. Será que nós temos reconhecido o Senhor que está no nosso lado? Porque sabe, queridos, teve um dia em casa que eu estava à tarde e eu chorei a tarde toda, porque eu falei, Senhor, nos perdoa, porque às vezes nós não nos rendemos. Às vezes nós também não nos rendemos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. E aí sabe o que o Senhor falava para mim? E no partir do pão? Todo mês é partir do pão na casa do Senhor. Todo mês nós ceamos juntos, em comunhão. E o Senhor falava, e o Senhor ele começava, eu estou falando que o Senhor falava comigo, irmãos, e eu chorava. Porque eu falava assim, Senhor, aqui no partir do pão os olhos foram abertos. E eu falei, Senhor, quantas ceias tem passado, Senhor, e nós não temos enxergado que o Senhor é o que está conosco. Que Deus de Jacó é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Que Ele é o socorro bem presente. Sabe, queridos, às vezes nós não enxergamos
eu quero ver. Abre os meus olhos, para que eu possa enxergar isso, que eu não estou sozinha. Abre os meus olhos, abre os meus olhos. E para finalizar, queridos, eu quero deixar para nós que o quê? As pessoas que tiraram os olhos do Senhor não tiveram bom êxito. Se você for percorrer as Escrituras e você for ver as pessoas que não tiveram os seus olhos abertos, não foram bem-sucedidos. A gente vai ver várias pessoas, é que eu separei só algumas, mas se a gente for ver, Saulo, ele teve os seus olhos abertos espirituais, porque ele não enxergava Cristo. Ele não enxergava, mas a partir do momento que os olhos espirituais dele foi aberto, ele começou a viver algo novo. Ele começou a provar o novo de Deus. Então, queridos, nessa hora, eu não sei como que você tem chegado até aqui. Nós estamos quase entrando no meio do ano. Nós estamos no ano do avivamento. Mas eu quero dizer para você, para nós vivermos o avivamento, nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para ouvirmos os comandos que Cristo está nos direcionando. Porque todo culto o Senhor nos direciona neste lugar. Todo culto o Senhor nos abençoa neste lugar. Se você analisar hoje, desde o começo, uma coisa foi ligando com a outra, e não foi ligando com o outro, foi ligando com o outro. Porque como nós estamos no mesmo Espírito, o Senhor, Ele trabalha. O Senhor, Ele trabalha. Então nessa hora eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu queria chamar a equipe de louvor. E nós vamos declarar de novo, irmãos. O Senhor é aquele que te abraça. O Senhor é aquele que vem com olhos de amor para você. Talvez eu não sei como que você chegou neste lugar, mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele quer te abraçar nessa noite. O Senhor